Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 11. Nós vamos ler alguns textos aí. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia nas mãos. Romanos, capítulo 12, verso 11. Aleluia. Você está lá? Está vivo aí? O povo está meio silencioso hoje. É o frio? Está com frio? Não? Estão com calor? Glória a Deus. Vai só ficar mais frio, né? Estamos iniciando o inverno, então a tendência é que fique mais frio realmente, né? Não que fique mais calor. Amém? Você está ali? Vamos à palavra então? Você está aí para nós, está ministrando? Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a quem? Então repita assim comigo, não sejais relaxado no serviço. Não sejais relaxado em servir ao Senhor, mas sejais fervorosos, ou seja, ebulições manifestem da sua vida no Espírito para servir ao Senhor. Você entendeu? O Senhor nos chama a servi-lo em todo tempo e em todo instante. E o que eu quero ministrar com você nesta noite é justamente em cima da vida de Marta e Maria, eu creio que você conhece, irmãs de Lázaro, dois tipos de vidas de crente, dois estilos de vida de um cristão, servindo ao Senhor. As duas estavam lá com a sua alegria em servir ao Senhor, mas as duas serviram de uma forma diferente. E é a forma que você servir ao Senhor, você terá também respostas diferentes do Senhor para a sua vida. Nós vamos ver aqui. Amém? Nós vamos ver três cenas que a Bíblia nos mostra de como servirmos ao Senhor, de como servir ao Senhor e do que mais o Senhor se agrada. Aleluia! Por isso, abre a sua Bíblia comigo agora em Lucas, capítulo 10. Nós vamos para a primeira cena. Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas, capítulo 10, verso 38, amém? Você está lá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída de muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Você não acha que está errado que a minha irmã me deixar servir, olhar para mim, não fazer nada e ficar aí somente te ouvindo? Diz a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então veja, Jesus está seguindo o seu caminho, né? Então ele é recebido por Marta. Aqui não vai contar Lázaro, mas é Marta, Maria e Lázaro. Amém? E normalmente, pelo que a Bíblia está falando, Marta deveria ser a mais velha, pelo fato justamente de
ela estar com os cuidados da casa, ela ter, né, a responsabilidade com as coisas do lar, aonde os filhos mais velhos normalmente têm esses certos compromissos. Desde aquela época até hoje a gente vê isso. Muitas vezes os pais colocam os filhos mais velhos para cuidar dos mais novos. Dessa forma, por quê? Porque se coloca uma responsabilidade a mais em cima dos filhos mais velhos, amém? Então veja, quando ela aceita Jesus na sua casa, Marta, ele entra na sua casa, na mesma hora, por conhecer os compromissos e responsabilidades que ela já deveria ter sobre a sua vida, ela começa a cuidar para que ele possa ser recebido com o melhor na sua casa. Amém? Ela começa a ter os cuidados dos afazeres da casa para servir a mesa para o Senhor, para servir a melhor comida para Ele, para servir o que ela tem de melhor para Jesus. E ela começa então a fazer tudo, a limpar a casa, o que tem para fazer na casa. Enquanto isso, Maria não. Maria não dá bola para nada disso, nem dá importância para as coisas da casa, não está nem aí para as coisas da casa. E o que ela faz? Ela se assenta aos pés de Jesus e começa simplesmente a ouvi-lo. A ouvi-lo. Sabe que interessante? É que nessa circunstância, Marta se sente incomodada. Só eu estou trabalhando, só eu estou fazendo a coisa. Jesus, tu não está achando que está errado isso? E para todo o olho humano, para todo olho como o nosso, com certeza o nosso julgamento seria qual? Está totalmente errado. Ela precisa te ajudar. O que ela está fazendo aqui? Não seria isso o nosso julgamento? Essa seria a forma como nós pensaríamos. Mas Jesus vem e mostra uma palavra totalmente contrária àquilo que nós acreditamos que é o melhor. E essa é uma coisa que realmente é notória em nossas vidas. Normalmente aquilo que nós cremos que é o melhor para nós, Jesus está dizendo que não é isso que Ele tem para nós. Normalmente quando eu e você achamos que isso aqui é bom demais, isso aqui é bom demais, aí se você parar por um minuto para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai dizer, não é isso que eu tenho para ti, meu filho. O que eu tenho está além disso. Sabe, Marta estava com os seus olhos fixos, voltados para as coisas que ela podia ver e para as coisas que estavam ao alcance dela. E a sua fé nesse momento é notório perceber que estava no controle da situação dela, no controle do que ela podia fazer, ao ponto de que ela tomou posse de que ela tinha que fazer aquilo que ela se cansou de fazer. Porque tudo que eu faço pelo meu próprio esforço, pela minha própria vontade, pelo meu próprio desejo, eu canso de fazer as coisas, mesmo sendo para o Senhor. Mesmo tendo o desejo de fazer o melhor para Deus, mas se é pelo que eu acho que é certo fazer, eu canso e paro no meio do caminho. Você já percebeu isso? Por isso que tem muitos cristãos que vão. Uma hora o que acontece, você não vê mais ele na igreja. Você não vê ele mais em nenhum lugar. Ele sumiu do mapa. Por quê? Porque ele parou de olhar para o Senhor e começou a olhar para as circunstâncias que ele tinha de controle nas suas mãos. E quando ele começou a andar com o controle das suas mãos, o controle é a justiça própria para a minha vida. Então eu creio nisso, que isso é o melhor para mim. E ele começa a abandonar as coisas do Senhor. É exatamente isso que nós conseguimos enxergar aqui em Marta e Maria. Maria não estava nem aí para as circunstâncias. Não que seja errado o que Marta estava fazendo. A questão é do que era a parte mais importante naquela hora, naquele momento. O que era mais importante? Era sentar para ouvir o mestre falar? Ou era fazer os afazeres da casa e deixar o mestre ali? Muitos têm feito isso em suas casas. Tem convidado Jesus para entrar. Aí Jesus entra na casa, a pessoa vai lá e bate no sofá e senta Jesus. Jesus senta
fica ali e a pessoa vai. Sai da presença de Jesus e vai fazer as suas coisas. Vai fazer o que tem para fazer. E esquece que Jesus está ali com ela. Como assim, pastor? Quantos dentro de casa não dão importância nenhuma para Jesus em sua vida, amado? Se perguntar para o vizinho vai falar, nem parece que é crente. Porque dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muito. Você convidou Jesus para entrar no seu coração? Você precisa começar a ouvi-lo, como Maria tomou a decisão de ouvi-lo. E ouvi-lo é realmente você começar a caminhar debaixo do que ele diz. E isso vai contrário a que todo mundo pensa sobre a sua vida. Vai contrário a tradições. Vai contrário a pensamentos familiares. Mas vai favorável ao Senhor. E você precisa se posicionar naquilo que o Senhor está dizendo para você, amado. Você está me entendendo até aí? A importância de você fazer a vontade do Pai. A importância de você saber quem é o teu Senhor verdadeiramente. Marta confessava que Jesus era mestre. Mas Maria não apenas confessava. Maria ouvia o mestre. Essa é muitas vezes a decisão de uma pessoa quando ela toma algumas proporções na sua vida. Como eu falei na questão do batismo. Você sabe que Jesus é mestre, mas você só vai segui-lo quando você ouvir a voz dele. Você precisa parar tudo o que você está fazendo a ele e começar a tomar a decisão de ouvi-lo. Porque quando você ouvir a voz dele, você nunca mais sairá dos seus caminhos. Porque a voz do Senhor é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida. A segunda cena que nós temos para falar, vai falar justamente lá em João, capítulo 11. É a segunda cena que a gente vê Marta e Maria e Jesus junto. João, capítulo 11. Pode tirar o T. João capítulo 11. Amém? Verso 17. Chegando, pois, Jesus... Você está lá? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro. Lembra a história? Lázaro morreu. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Isso dá em torno de 3 quilômetros. Tá? E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe correndo ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, o mestre está aqui, e ele mandou te chamar, ele chama-te.
Ela, ouvindo isto, Maria, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. 2 textos da Bíblia mostram que Jesus chorou. Jesus chora, e esse é um deles, amém? Então veja, Lázaro estava morto já há 4 dias, e o Senhor não chegou a tempo para que pudesse estar com o corpo. E há um entendimento bíblico que isso foi realmente proposital por Jesus. Porque cria-se que até 3 dias o morto poderia ressuscitar. Então, por isso que se levava até 3 dias para enterrar um morto. Amém? E Jesus chega justamente no 4º dia, onde ele já está enterrado. Glória a Deus, só para ver o entendimento. Tá? Suas irmãs, então, sepultam ele, sem que Jesus o visse. Só que, de repente, o Senhor Jesus vem para ver ele. E quando Marta sabe que Jesus está vindo, ela não aguarda Jesus chegar. Marta vai e sai correndo ao seu encontro. Marta, quando ouve de Jesus, sai correndo ao seu encontro. E aí, quando ela chega, ela olha para Jesus e diz: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a primeira coisa que ela olha para Jesus e faz? Ela faz uma cobrança de Jesus. Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só que interessante. Você parou para analisar isso alguma vez na sua vida? Muitas vezes nós chegamos diante de Jesus sempre com cobranças. Senhor, tu não faz mudança nenhuma na minha vida. Senhor, a minha família, o meu esposo, a minha esposa, o Senhor não faz nada. O Senhor não vai tocar no coração deles. O Senhor não vai mudar a vida deles. O Senhor não vai mudar minhas finanças. Quantos de nós estamos cheios de nós mesmos e cobrando de Jesus alguma coisa? Só que é interessante, Maria não foi. Maria não foi vê-lo e Jesus mandou chamá-la. Depois de conversar com Marta, Jesus diz: vai e chama ela. Porque eu quero ver Maria. Então Maria sai ao encontro de Jesus. E qual é a primeira coisa que Maria faz? Ela se prostra diante de Jesus. Veja a diferença nos atos. Por quê? Porque depois o que ela vai sair da boca dela é a mesma coisa que saiu da boca da irmã. Ela não falou nada diferente. A questão está justamente na atitude que ela teve em relação ao Senhor. Porque as palavras dela foram as mesmas de Marta. Mas só que antes de chegar, no momento em que ela chega em Jesus, ela se prostra. Lembrando, antes ela estava aos seus pés e agora ela se prostra a Ele. A Bíblia não vai relatar que Jesus se comoveu com Marta, mas Jesus gesticulou com Marta, tentando mostrar a Marta o que era mais importante. Tentando dizer a Marta o que era verdadeiramente importante, que Ele era a ressurreição. Mas quando Maria chega e se prostra aos seus pés, o seu espírito se move em si mesmo, ao ponto de que Jesus chora. Ela tocou o coração de Jesus.
Enquanto Marta gesticulou no nível intelectual, Maria tocou lá dentro do Senhor. Maria tocou no mais íntimo do ser de Jesus. E essa é uma realidade muito visível nos dias de hoje, amados. Porque estamos vivendo um cristianismo em que as pessoas estão cheias de si mesmo e poucas estão cheias do Senhor. Sabe, estamos vivendo um momento em que a igreja parou verdadeiramente de olhar para o Senhor Jesus e ver que Ele ainda faz milagres, para começar uma teologia de uma forma diferente, em que todo mundo quer se tornar teólogo. E aí todo mundo vai para as redes sociais e todo mundo sabe tudo de Cristo, mas ninguém verdadeiramente se prostra a Cristo. Eu acho muito interessante isso. Estamos vivendo um tempo da igreja em que ela está caminhando para o lado da mornidão. Em que ela está caminhando para o lado do esfriamento. Em que ela está caminhando para um tempo em que Jesus não parece não ter mais importância. O que tem importância é o que eu sei acerca dele. E era isso que Marta sabia. Ela sabia que ele iria ressurgir, que ele era o Messias, que ele era o Mestre. Ela sabia tudo isso, tanto quando ela vê, ela cobra dele. Se você tivesse vindo antes, você tinha capacidade para curar o meu irmão e ele não ter morrido. Só que quando estamos com o nosso coração em Deus, quando o nosso coração olha para Cristo, com olhos de compaixão, com olhos de amor, com olhos de fidelidade, com olhos de viver a verdade e a vontade do Senhor nesta terra, de fazer a sua vontade e não a minha vontade. Nós nos prostramos e choramos a cada circunstância difícil da nossa vida diante do Senhor, porque Ele é quem pode verdadeiramente nos consolar. Você está entendendo aí? Amado, é tremendo ver o poder do que Marta fez, do que Maria fez com relação a Jesus, movendo o coração de Jesus. E Jesus era um homem correto nas suas atitudes, cheio de compaixão, mas um homem muito correto e digno nas suas atitudes. Você está entendendo? E quando ela consegue mover o coração dele, amados, mostra aonde ela conseguiu tocar a ele. Aonde você tem tocado em Jesus? Aonde verdadeiramente você tem tocado ele? A terceira cena que eu quero falar com você está em João 12. Só um pouquinho à frente, no capítulo 1. Aí Jesus faz um milagre. Jesus ressuscita Lázaro. E em João 12, Jesus vai mais uma vez passar pela cidade de Betânia, que era onde Marta e Maria moravam, e Lázaro, e vai entrar na casa deles mais uma vez. E nós temos uma terceira cena interessante aqui para você, amém? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, e aquilo não estava mais na casa de Marta e Lázaro, nos remetendo ao texto de Mateus 26, que é uma continuação desse texto,
Eles estão na casa de Simão, o leproso que Jesus também tinha curado. Amém? Só para você entender, tá? Então estava ali com Lázaro, com ele à mesa, e então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, era ele que era o tesoureiro das finanças de Jesus, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes comigo. Amém? Então veja, mais uma vez a gente vai ver uma história da circunstância de Marta e Maria. Marta, mais uma vez, Jesus está na cidade, não está na casa dela, mas por amar ao Senhor, ela vai lá servi-lo. Vai lá para servi-lo. E está servindo a mesa. Quando num determinado ponto, entra Maria dentro da casa que não é dela e não está nem aí, e traz uma coisa que era muito caríssima na época. Segundo a teologia, os teólogos, esse nardo puro que ela trouxe era paga do salário de 1 ano de um trabalhador. De tão caríssimo que era esse nardo puro. E ela vem e derrama aos pés de Jesus, e com as suas lágrimas lava os pés e enxuga os pés com os seus cabelos. Mais uma vez, Maria se encontra prostrada aos pés de Jesus. Você está entendendo a diferença de 2 tipos de crente que nós podemos ter dentro de uma igreja? Aquele que está indo por amor ao Senhor, mas aquele que está tocando o coração do Senhor. E aí não importa a circunstância, não importa as dificuldades, o que importa é o que eu posso me dedicar de melhor para Ele do que eu tenho. Sabe, interessante aqui nessa história? Lá nós lemos em Lucas, Marta foi quem a julgou, não é? Pela atitude dela. Aqui nós vemos Judas. E eu não sei se você já viu algumas coisas desse tipo na internet. Ou alguém falando para você: ah, mas se pegasse o dinheiro dos dízimos e desse aos pobres, não teria mais pobres na face da terra. Quantas pessoas julgam e condenam as nossas atitudes do que estamos fazendo, achando que elas fazem o certo ou o errado. A questão é que normalmente quem fala algo desse tipo não faz nada pela obra do Senhor. Igual Judas, só arrecada para ele. E segundo a palavra, ele estava tirando para o bolso dele. Ainda. Amados, nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão cheias de si mesmos e poucas de Deus. Só que Deus nos chama desde o princípio, desde os primórdios, desde o início da sua igreja, para que vivamos uma intensidade na sua presença. Uma Maria consegue fazer as coisas de Marta, mas uma Marta não consegue fazer as coisas de Maria. Uma Maria consegue tomar atitudes que Marta tomou, mas uma Marta não vai conseguir tomar as atitudes que Maria tomou. Você conseguiu entender? Maria está tão entregue ao Senhor, tão entregue à sua presença, tão prostrada aos seus pés, que servir ao Senhor à mesa dele é fichinha para ela.
Ela pegou um nardo puro, caríssimo, e derramou aos pés de Jesus. Agora, Marta, que servia somente à mesa, quando encontra com Jesus, questiona Jesus e não tem nada para oferecer para ele dela. E se chamar a atenção, e se exortar, e se puxar a orelha de Marta, o que vai acontecer? Ela vai embora. Eu fiz o meu melhor, me dediquei para essa igreja, me dediquei para esse lugar, limpei a igreja, lavei. Mas você fez tudo isso por quê? Qual o motivo de você ter aplicado tudo que você aplicou para o Senhor? Qual o motivo de você ter vivido tudo que você viveu para o Senhor? Sabe, estava na hora de nós pararmos de querer olhar para os homens e achar que nós somos melhores que alguém, ou fazemos alguma coisa para ser melhor que alguém. Mas está na hora de olharmos para o Senhor e, mediante os olhos no Senhor, nós aplicarmos as coisas nessa terra. É interessante você ver esse contexto dessas duas irmãs. Você só verdadeiramente entregará a sua vida por completo ao Senhor o dia que você entender verdadeiramente o que o Senhor Jesus fez na cruz por você. E isso vai remeter a você não botar medidas no que você tem para fazer para o Senhor. Você não colocar dificuldades no que você tem para fazer para o Senhor. Pois nada é impossível aos olhos do Senhor em sua vida. E a Bíblia vai relatar que tudo é possível ao que crê. Você só sai de casa verdadeiramente para tomar a decisão de viver o Evangelho de Cristo em todos os lugares, quando você tomou a decisão de viver como Maria. Quando você quer viver como Marta, você vai dizer, eu estou no meu ambiente de trabalho, aqui eu não posso falar de Jesus. Não posso correr riscos, posso ter problemas. Mas é isso que Jesus está dizendo. Verdadeiramente, Ele é a ressurreição da sua vida. Ele é tudo em sua vida. Ele é todo o poder em sua vida, que você não precisa temer mal algum. Nós falamos semana passada que pecado, por mais que a gente não entenda, o medo faz parte do pecado. Ter medo faz parte do pecado. E é por isso que nós não paramos. E é por isso que nós avançamos. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus avança em tempos de crise. Em tempos de dificuldade. Por quê? Porque o Filho de Deus entendeu que não é por ele. É por aquilo que o Senhor é na vida dele. Pastor, mas eu posso morrer. Pastor, mas eu posso contrair a doença. E essa doença pode me levar à morte. Antes que mesmo assim eu vou viver. Posso morrer para essa vida. Mas morri fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou eu fazer. Você está entendendo? Sabe? E qualquer coisinha hoje já é dificuldade para a vida de um ser humano, que é quem Deus chamou para viver o impossível. Não pode. A graça de Deus está sobre a sua vida. O amor do Pai está sobre você. Pastor, mas se eu morrer, que amor é esse? É um amor tão intenso que Ele entregou a própria vida dele para que você tenha a vida eterna. E Ele te chamou para viver essa mesma vida da mesma forma que Ele viveu. Como assim? Se entregando todos os dias por Ele. Você está entendendo? O que Jesus te chamou para viver, amados, as obras que nós praticamos, as poucas coisas que praticamos, por entendimento, batismo, ceia, são coisas simples do que Deus chamou você para viver do Evangelho dele. Sabe? E muitas vezes eu não tenho vivido o Evangelho justamente por isso, por ter me posicionado em circunstâncias daquilo que eu creio como essa mulher, Marta. E não por aquilo que Jesus disse que era para mim viver, Maria.
Você está me compreendendo? Você não olha para as circunstâncias do que estamos vivendo, amado. Porque era para estar todo mundo em casa, todo mundo com medo. Mas estamos aqui, crendo que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso guardador, e nada vai nos faltar. Pastor, mas eu posso ficar doente? Pode mesmo. Pastor, eu posso vir a morrer? Pode mesmo. Mas mesmo assim, o Senhor continua sendo o Senhor na sua vida. Amados, nós corremos risco todos os dias. Você saiu de casa, você está correndo risco. Ah, pastor, não é a mesma coisa. É a mesma coisa sim. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Você não sabe o que vai acontecer no seu coração. Você não sabe se você vai voltar para casa vivo. Mas quando você sair de casa, qual é a atitude que você está tendo? Qual é o seu pensamento? Senhor, eu só quero... você sai de casa só pensando em voltar vivo? Ou você sai de casa louvando ao Senhor pela vida que você tem ao sair de casa? Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha vida, o Senhor está comigo, o Senhor está na minha casa, o Senhor está no meu coração, por isso eu me alegro todos os dias por viver para o Senhor. Mesmo que eu venha morrer, ainda assim eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Essa tem sido a sua oração? É isso que você faz quando você acorda? Sabe por quê? Porque as tuas atitudes depois disso vão mostrar o que você verdadeiramente crê. É aquilo que eu disse, não é pelo muito falar que eu me torno um filho de Deus, mas é pelas atitudes que eu tomo de um filho de Deus. E eu quero falar para você hoje justamente isso, sobre a vida de Marta e de Maria. 2 tipos, 2 opções que você pode viver como igreja do Senhor Jesus hoje. As duas amavam ao Senhor. Não tem como negar isso. As duas amavam ao Senhor. Mas Marta não tinha relacionamento íntimo com o Senhor e cobrava as coisas de Deus e achava que aquela era a forma de servir ao Senhor apenas. Já Maria se entregou ao Senhor de tal forma que quando o Senhor vem para ver Lázaro, ela não sai imediato ao seu encontro. E ele manda chamá-la. Ele quer falar com ela. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus quer falar com você. Jesus tem te chamado. Chamado para viver na presença dEle. Chamado para viver com Ele, para Ele e por Ele. A questão está nesses 3 chamados. Aonde você está no seu estágio? Você está vivendo com Ele? Você já passou para viver por Ele? Ou você está vivendo para Ele? Hein? É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você pode estar vivendo com o Senhor. Marta vivia com o Senhor. Mas o melhor de Deus para a sua vida está no momento em que você tomar a decisão de viver para Ele.